Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, você já sabe. Você se inscreve no nosso canal, você compartilha, você dá like, ativa o sino, faz aqueles corre, aqueles envolver, porque se você fizer isso, não vai mudar nada na sua vida, não vai fazer diferença. Mas pra gente vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Estamos de volta aqui nas novas instalações do nossos... Já era nababescas instalações, mas agora estão mega nababescas aqui do nosso BaiaCast, como vocês podem ver. Vamos soltar muito material audiovisual para vocês verem como foi todo o processo e como está todo o nosso estúdio aqui. Já deixando aqui o meu parabéns aqui para toda a equipe. Jorge Billy, nosso diretor geral. E pedreiro. E também Walterson Cabeça, nosso diretor técnico. Que esses caras passaram 15 dias aqui. Acabou a eleição, meu irmão. Os caras aqui. 15 dias? 3 meses de reforma. É o negócio aqui. E realmente, assim, estão de parabéns a rapaziada. Estou chegando aqui. E não por acaso, hoje a gente vai voltar às nossas atividades aqui no BaiaCast falando de amor, né? Falando de um sentimento que realmente será muito necessário nessa reconstrução do Brasil, ano zero, não é? Por assim dizer. A gente vai precisar muito de muita temperança para poder a gente conduzir esse barco aí que ainda não está em águas tranquilas, né? A gente vai precisar realmente do apoio de todos vocês. Então se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like, porque a gente vai ter muita gente interessante, como sempre tivemos aqui, para poder compartilhar suas experiências, né? Seu conhecimento, sua experiência de vida e também experiências profissionais. Billy, fiz todos os reclames. Sim, nossos apoiadores. Vamos lá, Original Ateliê, muito obrigado. Prince Adamo vai vir aqui essa semana também fazer uma entrega de nova coleção também do Adão Negro aqui também, que a gente já vai divulgar também aqui no BaiaCast, né, Billy? Com certeza. Tá faltando nossa enciclopédia aqui. Exatamente, a grande enciclopédia do BaiaCast, nosso grande Prince Adamo. Também deliciadebrownie.com.br. Bruno Joias brilhando com você e brilhando também com o BaiaCast. Vai entrar no Black Friday. Vai entrar também o Bruno Joias? O Bruno Joias vai estar aí. Então. Vamos cobrir isso direitinho aí. Que dia é já Black Friday, Billy? Acho que é semana que vem, né? Se eu não me engano. Já estamos no mês dela. Estamos no mês, né? Exato. É uma semana antes de sair a primeira parcela do 13º. Tem essa onda. Tudo alinhadinho, né? Tudo alinhadinho. Porra, Billy. É verdade, meu. Inclusive, um aluno meu falou: professor, por que o Black Friday não é do domingo? Eu falei: então não seria Black Friday, seria Black Sunday, né? Ele, tá bom. Bom pra caralho. E também, não esquecendo do nosso grande Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, também sempre presente com a gente desde o começo. Desde que a gente começou aqui era outro cenário. E já estamos aqui com o nosso parceiro de sempre, nosso Sampaio Sabores. Aquele abraço pra Peu, nessa retomada das nossas atividades aqui. Fiz todos os reclames, Billy? Com certeza. Vamos lá, minha gente, o convidado dessa noite mais do que especial, um cara também que já temos uma história junto, né? De várias andanças aí pela arte, pela cultura aqui, a partir desse lugar encantado que é a Bahia. Que é jornalista, compositor, escritor também. E um cara que, apesar de jovem, já tem uma grande e relevante experiência profissional que ele vai compartilhar com a gente aqui também. Então, a nossa genuína satisfação de recomeçar as nossas atividades aqui com o nosso Edgar Abeuzen. Serginho, um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo. Tô ansioso. E você tem um fã aqui, viu? Porque Ave Maria, Adão faz parte da minha história, faz parte da minha vida, como fã e como profissional também. Sim. Foi a primeira grande banda que eu recebi lá em Muritiba como coordenador de eventos. Né? E não sabia se podia tietar ou não, porque ainda era muito novo ainda naquela... O prefeito da época tinha me dado a missão, era muito novo, era a Festa do Bonfim de Muritiba, vocês já tocaram lá várias vezes na Festa do Bonfim. E aí eu cheguei tremendo assim, meu Deus, tieto ou não tieto, né? Mas foi incrível, assim, todas as vezes que vocês estiverem em Muritiba, sempre lotou a cidade, né? Sempre lotou os espaços e eu tenho um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Muito bom, ainda mais que depois que a gente acaba descobrindo que a gente meio que faz parte da mesma bancada, né? Exato. No universo da literatura. Eu não lancei livro ainda, mas formei em letras também. E sempre que tem aqui uma pessoa da área de literatura, assim, é sempre, antes de tudo, um deleite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito incrível, de qualidade. Abeuzen é um nome também que tem vários expoentes, né? Rodando aí em várias... Tem assim, meu pai chegou aqui no Brasil com os irmãos, né?
5 irmãos alemães da Alemanha. Sim. E aí se popularizou ali na área do Recôncavo, porque eles têm tem uma história construída ali no Recôncavo, né, na fábrica Dânima. Sim. Meu tio Fritz foi um dos funcionários da fábrica Dânima, fábrica de charuto. Meu pai ingressou pela área de saúde, né? Ele era técnico de raio-x. Depois ele fez um dos movimentos de fotografia científica, que quando se popularizou as cirurgias plásticas, ele abriu um estúdio que fazia o pré e o pós-operatório, porque precisava até para a questão judicial depois, os médicos precisavam fotografar o antes e o depois. E aí ele abriu um estúdio durante muito tempo ali na Pituba, era aqui em Nazaré, depois foi para Pituba, e os filhos acabaram tocando. Quando meu pai conheceu minha mãe, já tinha 10 filhos, e aí eu fui na Rapa do Tacho, né? E aí quando eu nasci, os ABUs já tinham se espalhado pela Bahia. Principalmente no Recôncavo. Agora é interessante você falar essa coisa do Recôncavo com vários expoentes alemães, né? Tem o Hans em Bahia também, isso, que é uma referência. E o mais interessante é descobrir recentemente que meu bisavô já tinha tido na Bahia. Porque aquela ponte Dom Pedro II, a linha férrea ali do... Não sei se você sabe da história, mas aquela ponte foi construída para a Europa. Não lembro qual foi o país, não vou aqui arriscar dizer qual foi, mas foi construída para um país da Europa, só que na hora que foram montar, ela era ou menor ou maior. E aí trouxeram ela desmontada para montar aqui. Meu avô veio no navio para montar ela. Tem uma plaquinha, inclusive, com o nome dele na linha férrea, perto de Cachoeirinha, ali em Muritiba. Interessante isso, né? E assim, são vários expoentes assim, da Alemanha mesmo ali no Recôncavo. Tem uma história com os alemães mesmo, né? Como eu falei, tem o Hans em Bahia, tem a família Dahnemann também. Tem a família Dahnemann. Tem Suerdick também, mas não sei se... É a fábrica Suerdick, também tá no Recôncavo, né? Também tá por ali, pelo Recôncavo. É a galera que quando chegava ali os navios, né? O vapor de Cachoeira chegava e trazia alemão para a fábrica de fumo. O Hansen também tem uma história muito bacana ali, né? Tem uma casa e tem uma fundação em Cachoeira hoje. Então é muito bacana isso. Não, essa história do Hansen realmente, quando você começa a se debruçar sobre ele, é fantástico mesmo, do atingimento, né? Exatamente. Assim, de como a história de vida dele, né? Tudo que ele passou como veterano da Primeira, da Segunda Guerra também. E depois tudo que ele se tornou um expoente da estilogravura mundial, de nível, tipo, dos melhores que já existiram, né? E a casa dele tá lá conservadinha. E é isso, e a partir dali, daquela experiência com o Recôncavo, né? Com essa Bahia que ele redescobriu, né? É a água do Paraguaçu, é uma... deve ser, né? Deve ser. Mas é legal isso porque tem esse aspecto histórico mesmo, né? Dessa condição ali do binômio Cachoeira e São Félix, ali próximo de Muritiba. São 2 quilômetros de distância. Pertinho. Eu sempre digo assim que o Recôncavo é uma grande cidade, né? Sim. Porque, e as cidades são os bairros, porque é tão perto. Eu estava agora na Flica, eu fui um dos curadores da Flica agora. Sim. E estava com os autores, e aí dizia assim, não, vamos almoçar em Muritiba. Não, mas vai dar tempo. Eu disse, gente, é como se fosse ali da Barra à Ribeira, é pertinho. É só subir uma ladeira, já está em Muritiba. Eu estive lá muito antes de Muritiba. Conheci a Cachoeirinha lá também. É um lugar fantástico também. Cachoeirinha é uma área maravilhosa. Infelizmente, o poder público lá da cidade não cuida como deveria. Mas é uma área que é belíssima. Você esteve lá, você viu. A gente, sim. Né, infelizmente, não está sendo cuidada, mas... Mas você sabe que a gente teve aqui a Luísa Bichara, não foi, Billy? É Luísa? Não, Lúcia, é. E ela, a vida toda, ela trabalhou na Baiatussa, com essa coisa do turismo e tal. E, de fato, o turismo, né, e essa coisa de você valorizar a cultura e esse patrimônio dos recursos naturais, assim como cachoeiras, enfim, essa coisa geográfica, né? Assim, na verdade, é das últimas consciências políticas que chegam, né? Chegam, exatamente. Ela estava relatando, por exemplo, a experiência dela agora em Camaçari, né? E Camaçari foi uma cidade projetada para funcionar na órbita do polo petroquímico. Exato. Então, para alguém, e com aquele recurso todo de royalties, é difícil que alguém no poder público, originalmente, tenha essa sacada de que Camaçari, por exemplo, tem 22 quilômetros de orla e que de uma diversidade, de uma beleza incrível. Quer dizer, a pessoa, para chegar nessa consciência, demora, né? Demora. Eu espero que a população no caso lá de Muritiba, acorde, porque assim, a gente... É uma região, na verdade, eu estava falando isso ontem, com os amigos lá, finalizando a Flica, é uma região riquíssima culturalmente, né? É uma região riquíssima e assim, se os gestores de todas as cidades soubessem a força daquela região, eles se uniam ali para poder fazer muita coisa juntos,
Né? Não dá para falar de Recôncavo isoladamente de Cachoeira de Santa Amaro. Não dá para pensar o Recôncavo só como a terra de Caetano Veloso, de Dona Canô. O Recôncavo é muito maior que isso. Amo Caetano, amo Dona Canô. Mas o Recôncavo é gigante. O próprio Hansen, né? O próprio Hansen. Que a gente não conhece esse legado. Você tem Hansen, você tem Edson Gomes, você tem Cine Calmon, você tem Castro Alves, né? Olha quantos nomes a gente tem no Recôncavo que aconteceram. Roberto Mendes Roberto Mendes, deixaram a sua história lá e acontecendo atualmente. Né? Muitos nomes acontecendo que são do Recôncavo. Ainda mais, porque assim, isso é como eu falo, a gente que meio que está imerso na cultura e na arte a vida toda como profissão, né? Sim. Talvez isso seja uma relação muito direta pra gente. Aí causa essa ansiedade, né? Porra, mas como é que a galera não entende isso? Ainda mais se você considerar que é o entorno da Baía de Todos os Santos. Quer dizer, se você pensar na qualidade e na diversidade de tudo, né? De diversidade geográfica, de cultural, realmente é algo assim, é um lugar que se a gente... Quando o poder público acordar, tanto na esfera municipal, né? Como na esfera estadual e federal, por que não dizer? Quando o pessoal acordar, o pessoal vai entender que a gente tá perdendo para Côte d'Azur, mas não deveria estar perdendo. Exatamente. E você falou um negócio interessante, né? Porque, assim, um poder vai dependendo do outro, né? Sim. Porque você não faz acontecer de forma isolada. E eu lembro que quando eu estava nessa movimentação muito próximo das gestões públicas, eu tive a possibilidade de trabalhar nas duas... Interior sempre tem, né? O grupo A e o grupo B. Sim. Né? E uma terceira via. E eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois. O primeiro eu trabalhei na área cultural, né? Na área de coordenação de eventos, e o segundo eu já estava na área de comunicação. Mas, assim, tudo que eu aprendi de gestão na prática, principalmente numa cidade pequena, com pouco recurso, é que, por exemplo, a Bahia tem 400 e tantos municípios, né? Então não dá para a Secretaria de Cultura do Estado, por exemplo, tá batendo na porta de todos. Então o município tem que demandar também, o município tem que correr atrás. Sim. Se o município não corre atrás, né? Não tem como a Secretaria de Cultura, às vezes, saber o que é que o município está precisando. Então, é preciso descruzar os braços mesmo, é preciso buscar esse recurso, até porque o plano de cultura fala sobre isso, né? Você elege o conselho, você faz o seu plano, uma contrapartida do município, aí uma contrapartida do estado e uma contrapartida do federal para se criar, para o próprio município ter os seus próprios editais. Sim. E você vê poucos municípios funcionando isso, rodando isso direitinho. Sim. Não é? Temos assim, talvez algumas iniciativas que são bastante importantes, apesar de que a gente reconhece que ainda há muito por se fazer. Sim. Mas, por exemplo, a Flica, que você citou a Flica já é um divisor de águas. Perfeito, né? A chegada da UFRB, por exemplo. Eu acho que foi uma maré de coisa boa que aconteceu ali, depois que a UFRB se instalou em Cachoeira, né? Porque você teve a Flica, você teve o Festival de Jazz, você tem um panorama acontecendo, inclusive, também tá rolando agora, né? Você tem uma série de eventos culturais acontecendo na cidade, você tem o Agosto Blues, né? Sim. Então você tem uma série de eventos que acabam mobilizando, inspirando e projetando naqueles jovens do Recôncavo que antes acreditava que, poxa, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu tenho para fazer aqui? Né? Eu venho de uma geração em que as pessoas se formavam em Muritiba e iam embora, porque não tinha campo de trabalho lá. Sim. E a UFRB mudou isso. Durante o início, os primeiros anos da UFRB, você não tinha campo, por exemplo, para o jornalismo. Né? Você não tinha nenhum de estagiar na região. Porque, assim, você só tinha a comunicação institucional, que é a comunicação de prefeitura, Câmara de Vereadores. Que eu fiz isso, né? Eu acabei abrindo uma empresa para atender essa demanda. Acabei dando estágio para meus colegas da faculdade na época. Caramba, que interessante. E hoje não. Hoje já tem gente abrindo suas empresas lá, trabalhando lá, gente formando no UFRB e ficando no Recôncavo. Que é importante. Que é importantíssimo. Então, assim, é como você falou, é uma coisa que você não colhe de imediato. É um processo. Tem o impacto inicial, né, que é o impacto de curto prazo, tem o impacto de médio prazo e tem o a longo prazo que está começando a acontecer agora, que é essa galera saindo da faculdade e preferindo ficar no Recôncavo. Né? Isso ajuda muito isso a até, região. Inclusive, toca nessa questão que é super atual, né? A gente está vivendo nesse momento, a questão política, né? Sim. Que é assim, desenvolver talvez uma consciência que... Eu lembro que uma vez o nosso saudoso Jorge Portugal, ele me chamou para um projeto piloto,
Tava naquela coisa do aprovado, a gente já Sim, tinha feito sim. várias vezes o aprovado. E aí eu tive a oportunidade de estar num evento com ele, onde estava, na época, Wagner, o então governador, com todo o secretário de governo, estava lá. E eu falei uma coisa para ele que eu acredito verdadeiramente que a gente precisa sincronizar um pouco esse pensamento, assim, né? Para além do partidário, né? Porque, como você falou, como uma universidade como a UFRB e todas essas iniciativas, elas são, no mínimo, a médio prazo, precisa desenvolver uma consciência no poder público de que esse mata-mata aí tem que ter alguns campos que não tem que se repensar, né? Exato. Então, por exemplo, muita gente deixa de investir, às vezes, em projetos como esse, que vão desenvolver a região, ali as cidades da região, a médio prazo, porque não vai estar na sua gestão. Exatamente. Então tem que romper esse ciclo, né? Exatamente. Eu acho que há eu acho que há um processo hoje de consciência coletiva. Eu acho tudo tão importante que a gente passou nos últimos anos, apesar de estar, principalmente a gente que trabalha com arte e com cultura, constantemente sob ataque, né? Eu acho importante porque a gente desenvolveu uma consciência política, mesmo que muitos até de forma equivocada, Sim. né, absurda, beirando quase um surto coletivo, mas hoje não está mais beirando não, tô achando que hoje depois do Patriota do Caminhão já alcançamos essa... é um processo assim que hoje a gente sabe o nome dos ministros do STF. Sim, a gente sabe nomes de ministros, do ministro da Economia. Isso você conversa com um menino de 22, 23 anos que está presente em rede social. Esses dias eu estava em Muritiba, esses dias não, mas há pouco tempo eu estava em Muritiba, passei na praça, tinha um grupinho de menino de 21, que eu saí da cidade, era pequeno ainda, agora já está discutindo política. Pode até falar besteira, mas assim, está discutindo política. Sim, na minha época eu me sentia solitário, eu fundei o PT Mirim em Muritiba com 13 anos. Eu fui o fundador do PT Mirim de Muritiba com 13 anos, e eu me sentia solitário, porque meus amigos não queriam conversar comigo, porque eu só falava de política, que era chato, que era um assunto chato. E hoje está todo mundo conversando de política, está todo mundo falando sobre, debatendo sobre. E eu acho que foi um processo importante por conta disso, né? Porque houve esse despertar. E eu acho que a partir de agora, como você falou, acho que parece que a gente tirou um peso, né, das costas. Foi assim, acontecer a Flica na semana seguinte ao resultado das eleições foi um presente, principalmente para a região, para Cachoeira, que tem uma universidade federal que também estava sob ataque, né? O ensino público estava sob ataque, o ensino superior público. Então foi um presente, foi uma emoção finalizar com o ILE, né? E a gente poder estar assim, comemorando o início de uma normalidade. Né? Porque eu converso sempre com meus amigos sobre isso. A gente não vamos criar expectativa, mas assim, o mínimo de normalidade que o país possa, da gente poder sentar numa mesa e discutir política de forma saudável, sem a possibilidade de tomar um tiro, né? Porque a gente tem medo de tinha gente com medo de botar adesivo em carro. Né? Tinha gente com medo de botar toalha na janela. Eu não coloquei porque eu disse, pô, eu ando com meu filho no carro. Sim. Né? Eu não sei. Né? E de qualquer forma, a gente está exposto de alguma forma para a coletividade, né? Exatamente, a gente está exposto. À frente de... A gente está exposto. Eu me posicionei muito, eu perdi 180 mil seguidores do início da eleição até o final do segundo turno. 180 mil? 180 mil na última semana da eleição do segundo turno, eu perdi 60 mil. Né? Então, assim, claro que eu não vou mensurar nem medir a opinião por seguidor, porque eu acho isso bobagem. Isso nunca me preocupou. Né? Talvez no início, sim, a gente fica empolgado com quantidade de seguidor. Mas eu acho que foi um processo, um período que a gente tinha que se posicionar. Eu acho que o silêncio não era negociável. Não era negociável. Então, a gente entendeu isso aqui também. Então, eu acho que era primeiro, a gente precisava tirar esse medo das pessoas de se posicionar, porque tinha muita gente que não tinha a relevância que a gente tinha nas redes sociais, que tinha medo de se posicionar, e aí quando vê uma pessoa que admira se posicionando, diz assim, poxa, porque eu fui influenciado por outros influenciadores também, que se posicionavam. E aí você vê um monte de maluco também se posicionando, essa galera sem medo, mentindo pra caramba, né? Pastores de igreja mentindo pra caramba, pastor de igreja, gente que, né, que você até porque eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, mas eu sou muito espiritualizado, eu acredito muito em Deus.
E às vezes você ouve alguns, né, de youtubers, alguns Sim. e tem uma palavra que fala sobre Jesus, dá uma mensagem bonita sobre o evangelho, você acompanha esses caras. De repente esses caras estão fazendo um vídeo mentindo pra caramba, dizendo que vai ter isso, vai ter comunismo. Você diz, rapaz, onde é que esses caras estão com a cabeça aqui? Tipo, que Bíblia é que esses caras estão lendo? Chegou a ser um delírio coletivo mesmo. Espero que agora a galera tenha tomado um, né? Então, se a gente conseguir, no mínimo de normalidade, com o novo governo que vai começar, a gente tá bem. Porque é isso que a gente pede. Né? Eu lembro que no ano da eleição do Biden, né, eu postei isso no Twitter, me lembrou, o medo do que o cara vai postar, a gente tem medo do que o cara vai fazer, e ninguém fica em paz. Não teve um dia de paz nesse governo nos últimos 4 anos. Né? Não teve um dia de paz. Foi bem complicado mesmo. Foi bem complicado. E aí eu acho que vai levar um tempo também pra gente, quando eu digo a gente, é até assim, muita gente que não estava entendendo às vezes o que estava acontecendo, por diversas razões também, né? Que a gente não pode nunca partir desse princípio de que é muito fácil nesse momento de tensão dizer que o outro lado é idiota, completamente idiota. Sim. Mas tem muita gente ali naquele bolo que você fala assim, não tô entendendo por que essa pessoa tá ali daquele lado, né? Mas eu espero que realmente seja um momento para as pessoas respirarem aí, porque o tanto de notícia que a gente vê até hoje rolando... É hoje. Você fala assim, que a Lady Gaga estava anunciando que vai ter intervenção no Brasil. Eles acreditaram nas fake news, né? Inclusive da Lady Gaga, né? Que achou que era alguém e Pô, tal. teve algumas bem bizarras, né? Esses memes aí. Segunda-feira, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu comecei a respirar melhor, com mais tranquilidade, porque estava muito tenso, as coisas estavam muito... Não é que, porque Lula ganhou... A maioria dos meus amigos, por exemplo, bolsonaristas, eles portam armas, eles têm esse pensamento de minoria, tem que acabar, e o pessoal que se vira e tal. As coisas estão muito dentro. Esse final de semana, essa rua ficou engarrafada do pessoal que estava lá no quartel e tal. O quartel aqui perto, né? Exatamente, né? Você vê a classe média toda se mobilizando. E mais interessante é eles ouvindo... as fake news e acreditando, não, o Alexandre de Moraes foi preso, o Brasil é nosso. Não, tem muita coisa estranha mesmo. Então, a gente vai precisar de um tempo assim para... Não, eu acho assim que foi uma batalha vencer. A gente não venceu a guerra, não, foi uma batalha. Foi uma batalha porque tem uma galera ainda aí que tá fazendo esse barulho. Eu acredito que não vai dar em nada essa coisa. Eu tenho um irmão que tava aí no quartel esses dias, mandei até o vídeo de Cine pro grupo. Assim, tem que se fuder mesmo, esse cara. Porque aquela entrevista de Cine foi rendeu demais, rendeu. Eu tive com ele agora, eu tava lá tomando uma cerveja na orla de Cachoeira. Aí eu fui, Cine, cadê Canário? Ele tem que se fuder, Canário. Mas vamos voltar um pouquinho para poder a gente situar a sua atuação profissional que te levou a essa condição de ter tantos seguidores e de influenciar o tanto que você influencia as pessoas. Você é jornalista de formação. Eu não cheguei a concluir a faculdade de jornalismo e interessante, o perfil ele começou na faculdade. Ele vem de um trabalho acadêmico que passado pela professora Alene Lins, que era professora de fotojornalismo, para entender como a literatura estava entrando nesse barco de rede social. A gente tinha, em 2016, Musas Fitness, né, que era uma febre, Gabriela Pugliese, você tinha nomes como Boca Rosa, você tinha, né, no humor também, acontecendo, você tinha Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, você tinha alguns músicos também surgindo nessa onda por conta da internet, Thiago York com os covers, né, que ele se populariza primeiro na internet para depois alcançar a mídia tradicional. E aí a gente percebe um movimento fora do Brasil de autores ocupando lista de livros mais vendidos oriundos do Instagram. Autores que estavam postando os textos no Instagram, vendendo o livro e aparecendo em lista de mais vendidos. Isso é fantástico. A gente tinha Rup Kaur também nos Estados Unidos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aí ela fez assim, vamos entender como é que a literatura está nesse espaço, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. E aí eu separei alguns nomes, já segui alguns aqui no Brasil, já tinha um movimento acontecendo aqui também. Você tinha Zac Magese, você tinha Matheus Rocha, você tinha o Lucão, você tinha o Precisava Escrever, que é o Rafa Magalhães, que é um dos pioneiros desse trabalho aqui no Brasil. E ela disse, Edgar, vem cá, porque você que escreve tão bem, porque você não cria um perfil, mesmo que tenha 50, 100 seguidores, a gente só quer entender a relação. A gente só quer entender que se você
publicar um livro, essas pessoas vão comprar? Com que frequência essas pessoas curtem? Né? Na época nem tinha história. Era uma pesquisa mesmo. Uma pesquisa. Aí eu criei o perfil. No primeiro momento eu achei absurdo, porque eu tinha muita vergonha. Mas aí passou uma semana, era Dia das Mães, levei minha mãe para almoçar, 8 de maio de 2016, voltei para casa. Fiz aquilo que todo estudante de jornalismo faz quando entra na faculdade, que é comprar uma máquina fotográfica profissional. Tinha uma máquina fotográfica e amava fotografia, até pelo histórico da família. E disse assim, rapaz, eu vou criar aqui um perfil, agora eu não vou assinar porque eu tenho vergonha. Aí publiquei ali procurando um nome, eu disse, rapaz, eu vou continuar postando foto e texto, fotocitando. Aí criei o @fotocitando, que seria inicialmente o que eu disse lá na época, que seria um perfil onde eu iria publicar fotos e textos meus, autorais. Terminou que depois desse dia eu não postei mais uma foto, vendi a máquina e comecei a publicar os textos. E, detalhe, a professora com 15 dias passou no doutorado, foi para Portugal, a pesquisa não aconteceu. E o perfil foi engolindo assim tudo. Eu estava na época, eu tinha uma empresa de assessoria de comunicação, estava trabalhando na reeleição de um prefeito de Muritiba, estava trabalhando numa campanha de sucessão na cidade vizinha e não deixava de postar, todo dia postava. E de forma bem assim, não estava estudando nada, não estava estudando como funciona. Claro que depois eu tive que parar e sentar para poder entender como funcionava a rede social, mas com 3 meses eu tinha 10 mil seguidores. Eu fiz, tem alguma coisa errada aqui. Aliás, tem alguma coisa certa aqui. Porque de forma orgânica, 10 mil seguidores em 3 meses, eu já entendia um pouco de rede social para saber que aquilo organicamente era mais difícil, estava ficando mais difícil. Aí eu disse, eu preciso olhar isso com mais cuidado. E aí eu lembro que foi no dia da convenção partidária que eu atingi a marca de 10 mil seguidores. E muita gente ainda na cidade não sabia, lá em Muritiba, não sabia que eu tinha um perfil. E eu disse, caramba, isso tá dando certo. E aí comecei a dar o cagaço, né? Porque você diz 10 mil pessoas, aí você começa a ter medo de errar, você começa a ter medo de errar vírgula, acento, concordância. Aí eu tinha um professor, João Neto, que foi meu professor de literatura na escola. Ele hoje é um dos maiores professores da UNEB hoje, principalmente na área de literatura. Tem participação no meu primeiro livro, porque ele mandava o texto para ele, tá certo. Teve uma hora que ele disse assim, Edgar, deixa de medo, rapaz. Vá fazendo, deixa de medo, escreve e poste. Se errar, depois conserta, se errar, depois... Sim, deixa de medo, não precisa de revisão. Tá. E aí o perfil foi crescendo. Quando chegou no finalzinho do ano, Solange Almeida posta um texto meu. Aí Solange posta, cresce um pouquinho. Cresce mais do que já vinha crescendo. Janeiro, fevereiro, 40 mil seguidores, eu posto um agradecimento pelos 40 mil seguidores, tomo meu café e desço para a Cachoeira, para a faculdade de jornalismo lá na UFRB. Volto da faculdade, minha casa estava em obra, estava reformando o telhado, aí tá aquela bagunça de casa reformando o telhado, né? Tudo coberto e tal, deixo meu celular carregando, vou tomar banho. Saio do banheiro, ainda no vício do celular, passo pelo celular, olho, 60 mil seguidores. Eu disse, não é possível, 20 mil seguidores em uma manhã? Não, alguma coisa errada. Deve ser vírus, alguma coisa assim. E aí comecei a atualizar, ia 61, 62, 63, 64. Aí eu desloguei, loguei de novo, 69, 70 mil. Eu disse, rapaz, o que é que tá acontecendo? Quando eu abro o WhatsApp, Marília Mendonça postou um texto seu. Aí foi que, assim... Rapidamente eu atingi, em menos de um ano, atingi 150 mil seguidores. Caramba. E nessa leva de crescer, tinha um rapazinho de Fortaleza, Jefferson, que trabalhava numa editora no Rio. E através de uma amiga de Fortaleza, mandou um texto meu para ele. Ele era tesoureiro da editora. E a editora estava começando e queria apostar nesses autores de internet, que era a editora Vilardo, lá do Rio de Janeiro. E aí, na reunião, o Jefferson disse, rapaz, ele não, nada a ver na reunião, porque não era da área dele. Na mesinha dele, ele fez, rapaz, tem um autor lá da Bahia que tá bem posicionado na rede social. Quem é? Diga, vamos mandar e-mail. E mandaram e-mail. Antes do carnaval, em 2016 ainda. 2017 já. Recebi o e-mail. Fiquei com medo, que eu disse, é golpe, porque a essa altura eu já tinha conversado com outros autores, já tinha amizade com alguns que já tinham, inclusive, lançado livros. E aí era assim, fato que até hoje muitos brincam com o sonho, né? Do artista sonha, quer ter o sucesso. Todo artista quer ter sucesso. Na minha área mesmo, quer de ter música... sucesso e quer ter uma obra. Um músico quer ter um álbum. Cada golpe, né? Velho. Mas continue que eu tô curioso. E aí
li o e-mail, se pô, livro publicado, você não vai gastar nada, vai viajar para 5 capitais, ou o dono da editora quer me comer, ou quer que eu coma ele, né? Alguma coisa estranha. E aí eu disse, rapaz, tem tá muito bom isso. Aí mandei para uma amiga minha, ela disse, rapaz, tá muito bom, mas cuidado, porque às vezes vem, aí quando você aceita, tem mais alguma coisa. E aí eu deixei esse e-mail para lá, o e-mail se perdeu. 2 meses depois, a mulher manda de novo. Você visualizou o e-mail que a gente mandou, não sei o que, não sei o que. Não respondi. Até que ela foi no direct. A Eduarda, que ela era a segunda pessoa depois do dono da editora. Ela mandou um direct para mim, olha, a gente mandou um e-mail tal dia, você não respondeu, o que está acontecendo? Aí eu entrei no perfil dela, olhei e disse, não, a pessoa realmente existe, né? Já tem um perfil, já tem uma coisa para eu poder... Era assim, não, vamos marcar uma reunião de vídeo? Aí eu disse, vamos. Aí marcamos uma reunião online, que não era tão popular na época, hoje já é de praxe, depois dessa pandemia. Aí marcamos uma reunião em vídeo, vi a estrutura da editora todo pelo vídeo, o dono da editora participou da reunião, e aí eu tomei coragem e disse sim, editor. E foi assim, a melhor coisa, porque em menos de 1 ano, menos de 2 anos, eu lancei meu primeiro livro, que é Quem Tem Como Me Amar Não Me Perde Nada. Fiz o lançamento numa livraria, que foi na Livraria Cultura de Salvador Shopping, que infelizmente não existe mais. Saudade. Fiquei 6 horas autografando o livro. E no contrato tinha um detalhe. A editora iria me levar para 5 capitais, mas dependia do sucesso do lançamento. Então, o lançamento foi legal, bati minha meta em Salvador, vou para o Rio. Bati minha meta no Rio, vou para São Paulo. Bati minha meta em São Paulo, então eu precisava trabalhar com metas, né? Sim. E aí o sucesso daqui foi estrondoso, mas fácil, porque minha família tá toda aqui. O Muritiba desceu de comboio, tinha a cidade toda veio, então foi fácil aqui. Disse, agora vamos para São Paulo. Tem uma interação aqui, Juliana diz, o BahiaCast sempre surpreende positivamente com os convidados incríveis. Maravilha, Júlio, obrigado. E aí fui para São Paulo, lancei na Cultura da Avenida Paulista, que é o sonho de todo autor. Perfeito. Fui para o Rio, lancei na Livraria Travessa do Rio, aí foi ótimo lá. Fui para Fortaleza, fui para o Piauí, né? Então viajei nesse primeiro livro para as capitais. Ainda fui para Petrópolis também, lancei em Petrópolis, Itaipava, no Rio. É um sonho à parte, Petrópolis, né? Não, eu acho que foi assim, foi um... Eu digo que o universo foi muito generoso comigo, porque eu acho que tudo é energia, né? Eu acho que existe um ser supremo, um Deus que rege tudo, que conecta tudo. Mas o universo foi muito generoso, porque o trabalho que eu comecei a fazer foi um trabalho de inspiração muito pessoal, muito particular. Sim. Eram textos meus, eu usei eu reescrevi muita coisa. Então, na época do ensino médio, que eu não era um bom aluno de exatas, então, quando, por exemplo, meu apelido na aula de física era abduzido, porque o professor entrava, me cumprimentava, passava, virava no quadro, escrevia a data, hoje é quarta-feira, dia tal, quando ele virava, eu saía. Ele dizia, cadê o abduzido? Já foi abduzido, saía da aula. E eu, quando estava na sala, o que é que eu fazia? Eu era muito tímido na escola, porque eu sempre fui muito sozinho, muito isolado na escola. Eu não gostava de futebol, não gostava de salão de jogos, não gostava de nada disso. Meu negócio era sonhar. Eu era muito sonhador. Então eu era muito isolado, porque eu não estava ali no meio da galera que fazia, que já gostava de bola, que gostava de totó, que gostava de ping-pong. Eu não estava ali. Até hoje não sei. E aí eu escrevia, quando me apaixonava por uma colega, eu não tinha coragem de chegar junto. Então eu escrevia uma carta, mas também não tinha coragem de entregar. Então o Fotocitando, ele começa com as cartas que nunca foram lidas, porque nunca foram entregues. E aí eu peguei esses cadernos e aí reescrevi claro que eram coisa que eu escrevi em 2005, 2004, 2003. Minha mãe guardava tudo no meu guarda-roupa. E aí eu peguei algumas coisas e reescrevi. E isso, durante muito tempo, era o que abastecia o perfil. E depois foi uma inspiração que foi se retroalimentando através das pessoas que me seguiam. Porque quando eu contava uma história no perfil, eu recebia 30 directs contando outras histórias que me inspiravam a escrever outras coisas. E tinha muita gente também que pergunta coisa, né? Eu lembro que uma vez uma mulher mandou para mim uma história muito bonita dela, que ela sempre sonhou com um príncipe encantado, que o marido dela era esse príncipe encantado dela, que ela sonhou a vida toda, que era um ótimo pai, um ótimo marido, uma pessoa fantástica, uma pessoa que ela amava muito e que era muito carinhosa, que assim, quando eu era criança, eu sonhava em ter um homem perfeito e Deus mandou para mim esse homem perfeito, mas
eu me envolvi numa paixão louca com um colega de trabalho. Eu queria saber de você, Edgar, eu conto ou não conto? Aí eu disse, puta que pariu, me lasquei, agora eu virei conselheiro amoroso, eu vou responder o que essa mulher... E aí vem uma coisa que é massa, eu queria que você falasse sobre isso também, se puder, da responsabilidade que a gente acaba enxergando quando a gente fala para uma coletividade, como é o seu caso, e como qualquer pessoa que alcança qualquer patamar de visibilidade. Eu uso sempre esse exemplo porque ali foi quando caiu a ficha. Né? Ali foi quando caiu a ficha de que tem alguma coisa errada aqui, eu preciso ter muito cuidado. Porque tem um momento que você fica deslumbrado. Né? Tem, né? Começa a subir, Eu lembro que cada 10 mil seguidores que chegavam, eu ia pro fundo do quintal da minha casa e dizia, meu Deus, obrigado, universo, obrigado, lua, estrela, obrigado, porque é uma coisa, você tá ali no seu quartinho, no interior, numa cidade de 30 mil habitantes. Sim. De repente você tá falando pro dobro, pro triplo, né, de pessoas que convivem ali no seu ambiente através de rede social e fazendo uma coisa que você gosta de você, que você até pensava, porque eu até queria, eu sempre sonhei em escrever, sempre sonhei em trabalhar com teatro, sempre sonhei em escrever roteiros, sou um apaixonado por novela, por teatro, por filme, por série, então eu sempre gostei desse ambiente, então, mas eu não sabia que ia acontecer tão rápido assim, que eu iria entrar, por exemplo, publicar um livro tão rápido. E aí eu fui e agradecia mesmo, e aquilo vai de uma. Aí você fala, a Instagram agora tá fazendo live, você abrir a live pra falar besteira. E entra nessa coisa do dar conselho, porque as pessoas querem saber, se o cara escreve sobre relacionamento, sobre sentimento, meu relacionamento tá uma merda, vou perguntar ele o que ele acha do meu. O que você diz pra essa mulher, por exemplo? Essa mulher eu nunca abri. Porque tem a opção de você visualizar e não responder. Sim. Mas eu escrevi um texto, que foi um dos textos que mais viralizaram o meu, tem em outros sites publicaram, inclusive, que é que a lealdade é mais importante do que a fidelidade. Porque eu acho que a fidelidade, ela faz parte da gente, do ser humano. Você, às vezes, pode errar. A gente está aqui, a gente tá suscetível a cometer erros. E, às vezes, num relacionamento, você comete um deslize. Aí a lealdade entra nesse cenário. Sim. Porque quando você conta, você dá ao outro o direito dele, a chance dele dizer o que ele quer fazer. Né? Mas eu não poderia dizer isso pra ela, primeiro porque eu não conheço o marido dela, poderia ser um louco, feminicida, homicida, sei lá, porque você tem que pensar em tudo. Podia ser o patriota do caminhão. Exatamente, né? Então poderia ser um maluco aí que a gente não né? Tem que entender essa responsabilidade nossa também. É um público, meu público, eu tenho 91% do público feminino. Né? Então, quando as pessoas dizem assim, mas você só fala de relacionamento que não dá certo, que só fala de relacionamento que o homem... É porque a maioria dos relacionamentos hoje, a gente precisa alertar tanto os homens, né? A gente precisa entender que existe o não, né? A maioria dos homens, nós homens, somos criados para não ouvir não. E aí quando a mulher diz não quer mais, a gente não compreende e a gente vê essa merda que está acontecendo aí. Né? Então, eu acho que o combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher começa na educação dos homens. Perfeito. Né? Da gente. Então, assim, quando eu escrevo um texto, e hoje eu não uso, mas eu comecei vários erros no perfil, eu comecei escrevendo, eu lembro que eu escrevia textos com eu lírico feminino. E aí, participando de eventos literários, encontrando com outros autores, a gente faz um encontro anual de escritores em São Paulo, e aí autoras, mulheres, dizendo, olha, existe machismo também na literatura, então quando o homem escreve com o lírico feminino, você rouba da gente o direito de estar, então você começa a entender a estrutura social que existe também na literatura. Mas isso já foi levantado aqui, eu acho que é super relevante, porque nós estamos num momento realmente crucial da história, onde a gente está meio que tentando organizar a nossa forma de pensar com a sociedade moderna, ou pós-moderna, acho que pós-moderna é melhor, em torno dessa coisa do lugar de fala. Sim. E eu perguntei já a algumas pessoas aqui, principalmente para quem é autor. O revisionismo não pode acabar com esse eu lírico? Eu acho que existem casos e casos. Por exemplo, agora você chegou. Eu posso escrever um livro de contos, e num desses contos eu posso narrar como se fosse a personagem da história. A mulher, como personagem da história, pode estar narrando a história. Né? Eu acho que o limite vem justamente quando eu me aproveito desse público feminino, né? Eu me aproveito do lugar que eu estou, como homem hétero, branco, né? Que existe isso tudo para dizer assim, não, se funciona, se eu estou falando para mulheres e que o lírico feminino funciona mais
né? Eu tenho mais engajamento por conta de estar usando. Eu sei, tenho consciência disso, né? E continuo fazendo. Eu acho que já é, por exemplo, teve um autor que foi muito polêmico, não vou nem citar o nome dele, Mas pode citar que também. fez um texto sobre aborto, como se fosse uma mulher que acabou de fazer o aborto, né? E foi muito questionado ele na época, o texto dele, muitos autores Mas e pode autores citar, também. não é pra gente falar mal. Não, necessariamente, exatamente. Foi eu precisava escrever. Ele até postou na época, o Rafa Magalhães. E o Rafa faz muito isso, ele escreve muito. Ele entra nessa teoria também de que é a inspiração e que a inspiração não pode colocar a inspiração numa caixinha. E eu concordo. Mas no meu caso, eu tenho muito cuidado com isso, porque, por exemplo, quer ver um exemplo clássico? Vai lá. Tem alguns exemplos que nós vamos citar aqui. Existia um cara. Ouça bem, existe um cara na internet chamado Apodrecendo, Pedro Apodrecendo. Pedro Apodrecendo estava num grupo de 10 escritores homens e a gente conversava sobre tudo, a gente resenhava sobre obra, né? Vou fazer um livro, citava e um ajudava o outro e tal. Ele tinha uma página, 4 milhões de pessoas na internet, a página dele, no Facebook. E crescendo no Instagram também, Pedro Apodrecendo. Pedro Apodrecendo, a gente descobriu depois que era uma mulher e que resolveu fazer um perfil assinando como homem, porque é mais fácil o homem, e depois isso virou pesquisa, já tem pesquisa que comprova isso, é mais fácil o homem vender livro do que mulher, e é mais fácil o homem crescer na internet escrevendo do que mulher. Então, quando você sabe disso, por exemplo, eu sei disso, tá, como é que eu vou agora ficar escrevendo texto com o lírico feminino, porque engaja mais, melhor engajamento, faz crescer mais rápido? Eu sei disso. Eu acho que eu não estou sendo honesto. Então, o que é que eu fiz? Hoje eu tento escrever para a internet sem gênero. É usar o meu perfil como divulgação. Então, eu escrevo uma história, mas não coloco você já gênero. é petista mirim. Vai escrever sem gênero, depois o pessoal vai dizer o quê? Que você está defendendo aí a mamadeira de piroca? Não, mas eu digo sem gênero assim, eu procuro não colocar, assim, a pessoa lê o texto e aí cabe para você que é homem, cabe para você que é mulher, né? Então eu procuro não usar o ele nem o ela, assim. Sim. É um texto que fala sobre relacionamento. Não, é um texto que fala sobre relacionamento, mas quando você lê, cabe pra todo mundo. Até porque eu também comecei a receber reclamação de homem, dizendo assim, pô, você só escreve pra mulher, como se, né? Então, assim... Como se a gente não tivesse direito à sensibilidade. Como se o homem não tivesse sensibilidade, a gente sabe que tem. Muitos até se escondem nisso, né? A tal da masculinidade tóxica, né? Muitas vezes até esconde essa sensibilidade. E na pandemia, eu recebia muitos directs de homens. Que houve um número muito alto, né? De separação, de divórcio, durante a pandemia. E eu recebia muito direct de homens apaixonados, que se diziam apaixonados, porque eu não sei a realidade de cada um, é um recorte que eu recebo ali no direct, mas se diziam apaixonados e estavam sofrendo de amor, e aqueles textos que ele liam, que estavam ali no meu perfil, estavam ajudando ele a se recuperar. Muitos pediam, olha, se minha mulher lhe segue, talvez se você conversasse com ela. É uma responsabilidade, é meio louco isso, porque assim, as pessoas, para uma mulher chegar para uma pessoa que nunca viu na vida, e dizer assim, olha, meu marido é uma pessoa maravilhosa. Pessoa incrível, mas eu tô traindo ele. É um nível de confiança e um nível de responsabilidade que até aquele momento eu não entendia. Então eu disse, poxa, eu não posso responder isso. Eu não tenho capacidade nem técnica de responder essa mulher. Então eu preferi fingir que não vi. Mas aquilo ficou matutando na minha cabeça, matutando, e virou um texto. Né? Virou um texto depois de uma semana. Transmutou-se, né? Houve uma transmutação, né? E é essa inspiração que vai se retroalimentando. Claro que depois, com a quantidade de seguidores aumentando, você recebe, por exemplo, muita gente com problema de depressão, crise de ansiedade, gente falando, inclusive, em suicídio. E aí você vai entrando numa noite dizendo assim, velho, eu preciso ajudar de alguma forma. As pessoas mandam pra mim, eu não tenho o que falar. E aí eu fui procurar ajuda, e um amigo meu, queridíssimo Cássio Silveira, que é psiquiatra. E aí, eu disse, Cássio, o que é que eu faço com essas pessoas, com esses textos que chegam aqui? E aí, abri a caixinha de perguntas, principalmente antes da pandemia, abri a caixinha de perguntas e colocava amigos, psicólogos e psiquiatras para responder as dúvidas dos seguidores. Porque realmente há esse limite, a gente precisa entender. Eu vejo aí escritores, às vezes, dando opinião, conselho, como se fosse o mestre dos o que tivesse a chave dos problemas do mundo, e às vezes não tem. Porque, principalmente, quem escreve, a inspiração é uma coisa, texto é uma coisa, que vem muito da gente, do que a gente está vivendo, do que a gente está pensando.
E a internet faz isso, porque às vezes eu acordo muito mal, não tô bem, e escrever me salva naquele dia. E aquele texto que eu escrevi, que eu postei, salva alguém do outro lado. Então a coisa são conexões que para mim ainda apesar de ser simples de explicar, não, você postou, tá ali, a pessoa vai ler, mas o interessante é como bate com as histórias das pessoas. As pessoas dizem assim, velho, eu tô passando por isso. Eu precisava ouvir isso. Imagine alguém mandar para você assim, mandar o texto para você pelo direct e dizer assim, eu precisava tomar uma decisão importante na minha vida e esse texto foi o que fez eu tomar uma decisão. Você lembra qual foi o texto que a Marília Mendonça, você lembra assim de cabeça, poderia falar? Assim, ela postou 2 textos meus. Ela postou um que foi uma descrição do nome dela, que depois eu consegui entregar um quadro eu fiz uma poesia pro nome Marília. Na época eu estava fazendo poesia para os nomes. E ela postou o nome. Eu consegui entregar a ela o quadro. Ela teve uma apresentação aqui no Baile da Santinha. O Henrique era muito meu amigo também. E aí o Henrique conseguiu fazer a ponte para entregar o quadro a ela. E na eleição de 2018 ela se posicionou politicamente. Foi ameaçar, a família foi ameaçada, a mãe foi ameaçada. Ela desativou o Instagram. E aí ela volta pro Instagram com um texto meu, que era a oração para a Marília. Né? Foi a primeira postagem assim, dela, quando ela voltou para o Instagram. Ela levou 15, 20 dias longe do Instagram. E assim, o interessante é isso. Você não tem a dimensão de onde vai parar aquele texto. Você escreve, você posta com um sentimento, a pessoa posta com outro, né? com outra intenção. Geralmente para dar indireta a um ex, a um atual, a um ficante, a uma ficante, né? Mas assim, eu já tive texto meu no centro de uma crise da República. Né? Bibiano já postou um texto meu de indireta para Bolsonaro, no primeiro mês de Bolsonaro. Você lembra exatamente o texto? Lembro que eu estava com uma amiga, a gente foi jantar, ela estava super assim, desanimada, decepcionada com uma amiga, e a gente falando sobre essa coisa da amizade, da lealdade, né? E aí eu lembro que ela me deixou em casa, na casa da minha irmã ali no Taigara, e falou assim, amigo, escreve sobre lealdade, para eu repostar, para dar indireta. E aí eu subi, já eram as 10 e tanta da noite, eu lembro que eu sentei no computador, escrevi o texto, postei. Não ia postar por causa do horário, que geralmente eu postava até 10 da noite. Aí quando foi 11 horas, eu disse, tá 11 horas, engaja bem, 11 até meia-noite, engaja bem também, eu vou postar. Postei 11 horas, fui dormir, acordei com o Globo me ligando. Aí diga, o texto que o ministro postou é seu mesmo? Eu fiz um texto, eu lembro que era 6h30, 7 da manhã. Fantástico isso. O ministro postou, estava uma crise no governo Bolsonaro, o Bibiano estava de saída, brigando com os filhos do Bolsonaro, e ele ainda era ministro, mas já se circulava que ele ia ser demitido pelo presidente, e aí ele postou um texto, e eu lembro de uma frase do texto, assim, o desleal vive acha que está sempre uma faca apontada para sua cabeça, né? Porque aí ele postou esse texto e aí passou no Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo News, saiu na Folha de São Paulo, saiu em tudo foi lugar. E um texto que foi uma conversa de bar praticamente, né? Surgiu numa mesa de um bar. E são essas conexões. Então você vai de uma Marília Mendonça, você vai de uma Isis Valverde, Paulo Oliveira, que já postaram textos meus. Zilu Camargo, que até hoje eu recebo notificação no Google dizendo que o Zilu postou de indireta para... Aí é indireta mesmo, né? E aí vem político também postando. Então a internet está aí e proporciona isso, né? Essa democratização do acesso ao conteúdo, de produção de conteúdo e democratização de como o seu conteúdo chega. Né? Você não precisa mais de uma Rede Globo para você fazer sucesso. Né? É muito curioso você falar isso, porque eu lembro de um episódio do Vox na internet falando justamente dos artistas compositores que bombaram em 2021 e que não queriam mais gravadoras, eles estavam fazendo isso a partir do TikTok. Mas sabe o que é interessante? Que eu não quero interromper, mas quero ao mesmo tempo. Eu quero dizer o seguinte, que nós tivemos aqui durante esses 1 ano e 3 meses muitas pessoas fantásticas, cuja entrevista daria milhares de desdobramentos. Assim, principalmente para mim como questionamento de cada ponto interessante que aparece naturalmente na conversa. Mas eu tenho que confessar que hoje está sendo mais difícil, porque... é incrível a quantidade de desdobramentos, por exemplo, que eu tô querendo lhe questionar, assim, que eu tô tentando não... Porque... Mas eu vou falar pelo menos 2. E espero que eles estejam em consonância com o que você está planejando dizer em seguida. Que é o seguinte. O primeiro de tudo é que
no final das contas, você falando de todas essas situações onde pessoas de muito prestígio, cujos nomes ou marcas são muito reconhecidos e que acabaram trazendo para você mídia nacional em diversos momentos, a primeira reflexão que eu faço, depois de tudo, eu estou aqui vendo você falando, é que, você deve ter um talento para escrever, entenda, diferenciado. É como você dizer assim, vou comparar com a do Harry Potter, a Rowling, né? Sim. Que também teve esse lance do gênero também, a princípio, né? Ninguém sabia. É fantástico. E é até sintomático, eu tô fazendo essa comparação sintomaticamente. Que, assim, por mais que crítico A, B ou C possa torcer o nariz, e que eu não estou dizendo que é necessariamente o seu caso, mas deve ter alguma coisa que você faz, algum dom, algum touché, alguma competência de natureza mais ou menos subjetiva, que a gente pode também fazer 15 programas para tentar descobrir, que faz você alcançar essas coisas de maneira orgânica. E a segunda, ou seja, eu estou dizendo com isso, simplificando, que você tem um talento para escrever. Que é diferenciado. Sim. Né? Segundo, que me chama muito a atenção o fato de que numa sociedade voltada para essa coisa da rede social, onde o audiovisual ele é acachapante, por exemplo, eu estava ouvindo o Dua Lipa hoje com minha filha no carro, e a gente estava discutindo justamente o fato de que, apesar dela ser linda, que eu acho Dua Lipa linda, né? Mas assim, que o show dela é todo montado. É muita luz, é muita dança, é muito dançarino. E às vezes isso esconde um pouco o talento do artista, o talento verdadeiro ali, como compositor, como tudo, né? Como tudo. E você passa a ser uma referência gigantesca com textos escritos. O que coloca em xeque essa aparente lógica de que as pessoas não estão mais, do mesmo jeito que a Rowling, estou fazendo mais uma vez a comparação, de que as pessoas não estão dispostas a ler. Não é uma reflexão interessante? O que você quer? Eu lembro que quando eu comecei com Fotocitando, muita gente chegou para mim, principalmente a galera que já estava, quando eu me aproximava de algum escritor que já tinha 100, 200, 300 mil seguidores, eles chegavam para mim dizendo, velho, não faça isso, porque as pessoas porque eu colocava o texto inteiro no card, né? E ainda coloco, às vezes, o texto inteiro no card. Aí chegavam para mim, velho, não faça isso porque diminui o alcance, porque tem um negócio de 20% de texto que aí derruba o alcance. Isso eu quero que as pessoas leiam. Quem tá me seguindo? Tá me seguindo porque quer ler. Então, se eu botar na legenda, se eu botar no card, não importa. Eu quero que as pessoas leiam, eu quero criar uma comunidade de leitores no meu perfil. E eu comecei a ter 20, 30, 50 mil curtidas em postagens que só era texto. É isso, exatamente isso que eu tô falando. E aí vem o apelo comercial. Porque aí você começa a crescer no Instagram, você começa a ser procurado por publicidade e diz assim, não, mas eu quero sua imagem, eu quero sua imagem. Mas não quero. Porque eu cheguei até aqui com texto. Eu não quero ficar maior do que aquilo que eu escrevo. Porque o que me trouxe até aqui é o que eu escrevo. Tipo assim, você não faria um vídeo texto, por exemplo, com sua imagem falando o texto, interpretando? Hoje eu já faço. Eu já faço até porque a rede ela vai se modificando. Então, assim, entrou os rios, entraram a possibilidade de você fazer stories, né? Eu lutei muito para não precisar fazer. Mas aí veio a proposta do Correio para fazer uma coluna, né? Todo domingo. E aí eu comecei a fazer o vídeo para o Correio inicialmente. Eu não postava no meu perfil. Ia pro site do Correio, o vídeo que eu fazia. E hoje eu já faço algumas coisas, né? Mas assim, a quantidade é muito pequena em relação à quantidade de texto que tem no meu perfil, né? Então, isso que eu acho fantástico, entendeu? Porque coloca em xeque muito daquilo que a gente coloca como uma verdade absoluta, mercadológica. E é uma coisa interessante isso, porque quando eu comecei a estudar, as coisas começaram a crescer, aí você vai agora dizer, não, tá dando certo organicamente, agora vamos entender como funciona a plataforma pra gente poder jogar o jogo. Sim. Horário. Ah, não, tem que ser 7, meio-dia, tal. Tô olhando pra você, viu, cabeça? Você viu, Billy? Horário. Continua. Tipo de postagem. De manhã tem que ser assim, de meio-dia tem que ser assado, de noite tem que ser assado. Velho, conheça a sua audiência. O cara que tá lá dando curso de marketing no Instagram, ele não conhece a sua audiência. Quem conhece é você. Então, quem tem que delimitar a quantidade de postagem, um horário melhor, é você. As pessoas querem ter Instagram, querem crescer no Instagram sem conhecer quem tá ali.
Como Entendeu? se fosse, e até meio, a gente falando, voltando um pouco à coisa da armadilha, de você, do sonho, né? A pessoa que é escritor, que é artista, que é músico, de cair nessas armadilhas E aí paga dinheiro em curso, é um negócio... Aparece uma pessoa assim do nada, eu confesso que é muito chato pra mim, assim, quero que você diga o que você pensa também. Tô aproveitando você aqui, tô explorando um pouco. Aí aparece a pessoa assim, aí mostra assim, você vê que essa pessoa aqui conseguiu mais visualizações do que todas essas. Faça meu curso que você vai descobrir como. Porra, bicho, é meio... Eu acho assim... Falei. Me ajude. Eu lembro que nos últimos anos eu fui muito assediado para fazer curso de escrita. Muito assediado, assim. Eu recebi várias propostas. Tá na hora de você fazer um curso. Tem gente ganhando muito dinheiro. Tem gente com menos seguidor que você que ganhando muito dinheiro, né? E eu com meus boletos atrasados, eu começo a dizer, velho, será que dá para fazer mesmo? Será? Mas tem uma coisa que eu decidi junto com minha esposa, Jéssica, que é uma pessoa parceirona comigo, e a gente já enfrentou muita coisa juntos, né? O perfil, ele nasce 1 ano depois de eu começar a namorar com ela, e ela acompanha todo o processo. E a gente já passou muita coisa junto. A gente já pagou para ir para evento, né? Já pagou para viajar, a gente já pagou para estar em lugares em que, se a gente não investisse, a gente não estaria. E ela sempre foi muito parceira. E por ter essa parceira do meu lado, por ter esse entendimento, assim, de eu ter convencido minha mãe, que é uma pessoa que até hoje fala que eu deveria fazer concurso público. Mas não, mano, todas as mães são felizes. Por eu ter convencido minha mãe, eu disse assim, velho, não vou, ninguém mais me segura. Porque quando eu passei 6 horas na fila, minha mãe disse que não iria para o meu lançamento do livro. Ela disse que não iria. E eu saí de Muritiba, entrei no carro para vir para Salvador, acreditando que ela não iria para o meu lançamento. E ela foi a última pessoa da fila. E aí me abraçou, chorou e tal. E eu disse, velho, eu convenci ela, agora eu não vou... Agora ninguém me segura. Ninguém solta a mão de ninguém. E eu disse, velho, eu quero construir algo. Eu não quero ser algo de... Eu lembro que tem algumas marcas que me procuram e fazem assim... Quem, por exemplo? Não, por exemplo... eu vou falar Pompom. Eu fiz um trabalho belíssimo para Pompom. Que foi na pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha fechado o contrato. Que foram as cartas para as mães. E aí eu publicava no meu perfil. Depois a campanha foi um sucesso. As cartas foram para as fraldas, para os pacotes das fraldas. E depois foi Depois, no ano seguinte, a gente fez uma ação nos sabonetes. Então, se você entrar na farmácia hoje e pegar um sabonete da Pompom, tem o meu texto atrás. E é texto, não tem minha imagem. É meu texto no nome. Isso, velho. E aí, tem uma coisa que eu não faço mais, que eu já entendi que eu não faço, é tipo negociar visualizações. Tipo, eu quero ver quantas... Velho, eu não tô vendendo visualização. É o meu nome e o meu texto. Se a empresa tá me contratando porque entende que eu tô falando de afeto e que meu texto tem alguma coisa... Eu não quero saber de visualização. Não quero saber de histórias. Porque, por exemplo, se você pegar meu perfil, tem 1 milhão e 100. Né? Tava com 1 milhão e 200, eu perdi na eleição. Mas tá 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 e pouquinho. Aí você pega um exemplo, um desses humoristas que tem 500 mil, 600 mil, menos seguidor que eu. Você vai pegar os stories deles, tem cacetada de visualização. Você vai pegar os stories meus, não tem essa cacetada. E agora as marcas já entenderam o que é, quem é quem nas redes sociais. As marcas já entenderam o que é micro-influenciador. As marcas já entendem que muitas vezes o objetivo não é visualização. O objetivo não é você ter visualização, mas você ter uma personalidade da rede social que tem os valores parecidos da marca. Então, assim, eu não sento para negociar com marca falando de visualização, porque se a marca sentar comigo querendo visualização, eu já nem quero mais. Já nem converso. Pode ser o dinheiro que for, eu não converso. Porque eu sei que talvez eu possa não entregar. Porque se eu estou falando de texto, né? Se eu estou falando de texto, o texto vai bater diferente. A campanha da Pompom não teve essa obrigatoriedade, por exemplo, de entregar visualizações, quantas curtidas teve, não teve isso. E a campanha rodou lindíssima, belíssima, né? Tanto rodou bem que eles saiu do online e foi pro off. Quer dizer, saiu do Instagram e foi para as embalagens da Pompom. Você já deve ter ouvido falar sobre copyright. Sim. Você se considera um copyright? Eu faço, porque assim, quando eu decidi não entrar nessa onda de curso, assim, eu não vou fazer algo, primeiro, que eu não sinto segurança para fazer, eu não me sinto capacitado para ensinar ninguém a escrever. Né? Eu não condeno quem faça, não condeno
quem tá aí ganhando dinheiro com curso, ficando rico, milionário com curso de escrita. Mas eu não me sinto seguro. Eu acho que eu vou estar enganando as pessoas, porque minha escrita é muito pessoal. É muito do que eu vivo, do que eu sinto. Então, talvez eu possa sentar aqui com você agora e tentar lhe dizer como é que eu não vou conseguir. Eu vou lhe enganar. Vou brincar com o seu sonho. Uhum. Então, até agora, até hoje, eu não me sinto capacitado para entrar nessa área de curso. Mas eu venho do jornalismo, saí da faculdade faltando um pouquinho para terminar. Sempre gostei de escrever e sempre gostei de criar coisas. Na escola, passei a vida toda na escola criava peça, fazia releitura de peça de livro, transformava em peça para feira literária na escola. Então eu sempre gostei de escrever. E aí veio, eu ali desesperado, porque eu fechei a empresa. Saí da faculdade, fechei a empresa e disse assim, rapaz, eu vou viver disso. Burrice na minha vida. Eu disse, vou viver disso. Minha mãe ficou desesperada. Meu Deus do céu, você tem uma filha, você tem escola para pagar. Como é que você vai fazer a sua vida? E aí, se minha mãe, eu vou acreditar no meu sonho. Se tem tanta gente acreditando, eu vou deixar de acreditar. E aí peguei minha empresa, fechei, passei meus contratos para um amigo que tinha outra empresa de comunicação, passei meus contratos para ele e disse, agora eu vou arriscar. Mas passei um sufoco. Passei um sufoco. Normalmente o sonho é assim, Fiquei meses sem pagar a escola da minha filha, lá em Muritiba. Meses sem pagar. E aí veio um e-mail. Recebo um e-mail de uma marca chamada Animale, do Grupo Soma, que é Animale e Farm, querendo fazer uma ação comigo dentro das lojas de Salvador. Eles queriam me colocar com a máquina de escrever, queria fazer uma ação com os clientes, e aí os clientes chegavam, conversavam comigo, falavam, vou falar um pouco sobre a história aqui de Serginho. O Serginho vinha, conversava comigo, o lojista, né, o vendedor, saía para mostrar as novidades e eu escrevia um texto. Quando o Serginho saía, eu entregava o texto à pessoa. E o valor, eu acho isso tão incrível. Quando eu falo de universo é porque eu acho o universo foda, eu acho energia um negócio foda. O valor da ação era exatamente o que eu estava devendo na escola. Eu só ia conseguir a matrícula da minha filha se eu pagasse aquele valor. E foi o valor exato. O dinheiro entrou na minha conta num dia e eu paguei a escola no outro, para matricular minha filha na escola. Então eu acho isso muito fantástico. Então eu respeito muito a minha arte e os meus passos e o que eu estou construindo por conta disso, porque assim, há uma energia muito generosa comigo em tudo que eu faço, porque eu acreditei e eu nunca fui deixado na mão através dessa energia. Tudo sempre foi acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque nesse dia que eu recebi esse e-mail e aí fiz essa ação com o Animal, eu disse, rapaz, eu posso ganhar dinheiro de forma honesta, eu posso transformar isso em trabalho, as pessoas querem. E aí veio o Universo Direct. Minha mãe vai fazer 60 anos e a gente queria um texto exclusivo para ela, para colocar na entrada da festa. E a gente só queria, porque ela adora seus textos. A gente bota seu texto no grupo e ela ama seus textos. A gente queria seu texto na entrada da festa. Quanto é que você cobra? Aquilo foi um... Sim. Eu disse, pô, tem alguma coisa aí. Eu não respondi na hora, não respondi de imediato. No dia seguinte, Serginho, acredite em Deus. No dia seguinte, uma mulher de Balneário Camboriú, né? Camboriú. Dona de uma construtora. Disse assim, não, nós estamos entregando um empreendimento, eu vou fazer o discurso e eu queria que você escrevesse o discurso para mim, porque tem uma coisa muito afetiva nessas torres. Houveram alguns atrasos, houve alguns atrasos na entrega, e aí a gente queria eu queria fazer um discurso falando sobre isso, o nome da torre é assim, assim, assim. Eu queria fazer essa conexão do tempo que foi, que as pessoas que estão ali recebendo as chaves e tal. Eu disse, porra, tem alguma coisa que é algum sinal, alguém tá me mandando algum recado. E aí, quanto é que você cobra para fazer isso? Eu disse, pô, aí eu comecei a apostar, porque eu não tinha como... O contrato da editora era 6 meses, os royalties, né, do livro. 6 meses, mesmo assim... É de 8% a 10% que você recebe do preço de capa. Então, não é um valor para pagar os boletos todos. Eu preciso de algo que me dê rotatividade. E aí eu peguei e botei. Disse assim, pá, textos afetivos. Dei meu número e aí choveu. Caramba. E aí eu disse, caramba, velho, tem um mercado aqui que... E aí veio o primeiro, que hoje é o que eu faço assim, de forma mais cuidadosa, porque eu tenho um campo que é o primeiro voto de casamento.
Aí eu disse, rapaz, foto de casamento é um negócio que... Né? E aí divulguei, e aí veio, eu disse, vou divulgar, porque o homem geralmente tem mais dificuldade, né, para escrever. Pelo contrário, eu recebo muita encomenda de noivas para escrever os votos, mas aí o que é que eu faço? Eu recebo um brief, é uma coisa de publicidade mesmo, um trabalho publicitário, de copyright mesmo. Porque eu já questionei várias vezes, é honesto fazer isso? Não é? Não, é um trabalho que copyright faz, que publicitário faz. Eu sento com a pessoa online, porque geralmente o meu público é muito pulverizado, então eu tenho muito cliente em São Paulo, Rio, Mato Grosso, Cuiabá, tenho muito, né? E aí o pessoal a gente faz uma reunião de 1 hora, através do Zoom ou do WhatsApp mesmo. A pessoa conta a história da vida dela com o noivo, com a noiva e tal, e aí surge o voto do casamento, e aí eu fico acompanhando aquilo até a data do casamento, que eu digo, olha, se até a data do casamento você achar que tem que inserir alguma coisa, eu tô aqui. Perfeito. E aí, por isso que eu me considero um copyright hoje. Né? Então, assim, tem o Edgar, o escritor, aquele que acorda de manhã e quer deixar uma mensagem bonita, aquele que tá triste e meu produtor, Vico, ele brinca comigo, porque às vezes eu tô numa deprê mesmo, né? Assim, aí ele encaminha um texto meu pra mim mesmo. Ele lê isso aqui, eu li um negócio na internet, eu leio isso aqui. E é massa isso, porque ali eu entendo que existe o Edgar escritor, que divulga seu trabalho no Instagram, que o Instagram hoje é uma plataforma de divulgação, né? E existe o Edgar que está construindo uma carreira na área da literatura, que não se isenta das suas responsabilidades políticas, né? De estar discutindo os problemas da sociedade através da escrita também. Perfeito. Porque eu me posiciono também através dos meus textos. Existe o Edgar que precisa pagar as contas, que é aquele Edgar copyright, que senta com as marcas para definir uma campanha. E aí vem aquela questão que você falou do talento, né? Que a gente se questiona e o Brasil ele faz isso com a gente, né? O Brasil, infelizmente, ele tem uma coisa de você dizer assim, você não pode dizer que é talentoso porque você não está sendo humilde, né? E no meu caso, assim, as coisas foram de forma bem orgânica mesmo, porque ser artista no Brasil é muito doloroso, porque todo passo que você dá, você tem medo do julgamento, você tem medo do que vão falar. O que você escreve é autoajuda, então não presta. Né? Aí ele coloca no lugar que você... Né? Autoajuda é ruim, autoajuda não né? Coisa tem que estar separado dos clássicos, da alta cultura. Da alta cultura, os intelectuais tortam a cara. A internet, do Instagram, não é escritor não. Na internet, eu lembro que quando eu comecei, e isso vem mudando aos poucos. A gente tem feito um movimento de mudança. As editoras, antes, para publicar alguém na internet, nossa, até entenderem que para o mercado editorial é uma mina de ouro. Né? Até eles entenderem que para o mercado editorial é uma mina de ouro. As feiras literárias, para colocar um autor que está bem posicionado no Instagram numa mesa, todo mundo entortava a cara. Hoje já entenderam que o autor da rede social leva público para as feiras literárias. Perfeito. Né? Isso foi debate na Bienal do Rio. Né? Foi debate, inclusive, a Bienal do Rio, em algumas entrevistas, deram declarações lá em loco, né, em algumas mesas, que, olha, eu lembro que eu estava numa mesa, num lançamento, na verdade, de um livro lá, do Vitor De Gaspari, que um pai falou, olha, eu trouxe minha filha aqui na última Bienal por conta de Lucas Neto. Sim. E ela encontrou um livro seu, pediu para comprar e hoje ela está aqui para lhe ver. É fantástico. Entendeu? Então, assim, não sei por que existe essa coisa de ficar separando as coisas, e uma é cultura, uma é arte, ou não é. Eu lembro que eu estava participando de uma feira literária em Prado Forte uma vez, e eu tive uma mesa com Riane Leão, que é de onde já é meu coração, minha amiguíssima. Sim. Tava agora na Flica, vai estar na Bienal da Bahia agora, com Matheus Rocha e Braulio Bessa, que é meu amigo. E ela, um papo mediado por Malu Fontes. E a gente sai da mesa, entra outra mesa. E a mediadora da mesa diz assim, não, porque esse negócio de escrever para internet não é arte, não é literatura. Porque meu pai era poeta e ele levava 3 meses para escrever um verso. Aí eu lembro de Lívia Natália que disse assim, não. Quem vai dizer o que é arte e o que é literatura é o tempo. A gente não está aqui nesse lugar de dizer o que é arte e o que é literatura. É o tempo que diz. Então, e ali também foi uma aula para mim, porque eu disse, velho, eu não tenho que ter pressa com as coisas. Primeiro, eu não tenho que ter pressa em ganhar dinheiro com o que eu estou fazendo, porque eu quero construir isso de forma sólida.
E se você for olhar, eu sou apaixonado por biografia, se você olhar a biografia dos grandes autores e grandes artistas, todos tiveram a sua trajetória, o seu caminho. Ninguém brilhou. Jorge Amado não aconteceu do nada. Clarice Lispector não aconteceu do nada. A gente cresceu, eles já existiam. Mas eles não nasceram no nada. Você pensa, quando você escreve, você pensa assim, pô, eu vou ser mais... Por exemplo, Renato Russo. Renato Russo acabou com uma geração, inclusive com a minha. Que o cara falava uma frase... tá. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pô, meu Deus, por que não fui eu que falei isso aí? É tão simples. Quando você pensa em fazer um texto, por exemplo, você pensa, eu vou ser mais claro possível, ou você fala, não, eu vou usar de todos os recursos que eu tenho, literários e tal. Como é mais ou menos essa sua criação para fazer o texto? Assim, é apolíneo ou dionisíaco você? Olha, eu vinha... Você entra numa noia às vezes, porque... Sabe o que acontecia comigo antes? Eu vi que eu me curei agora, esse final de semana. Quando alguém... que eu admirava muito, Rafael Montes. Sim. Rafael Montes, Bom Dia Verônica, do Jantar Secreto, me seguiu. Eu disse, meu Deus, Rafael Montes está me seguindo. Eu tenho agora que ter cuidado com o que eu vou escrever. Aline Midler, do Globo News, jornalista. Meu Deus, a Aline Midler me seguindo. Meu Deus, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou escrever. E eu ficava num pânico, aí levava 3, 4 dias procurando uma coisa rebuscada para escrever, para poder impressionar aquela pessoa que acabou de chegar. E aí, esse final de semana, Mauro Magalhães me seguiu, né? Que é o autor de Marighella. Sim, aí a gente estava junto na Flickr, ele me seguiu e eu tava tranquilo, relaxado, continuei fazendo meu trampo sem essa pressão. Porque entendi e vim construindo isso ao longo, para mim mesmo, conversando comigo mesmo, assim, velho, isso aqui que você está fazendo no Instagram não é alta... você não está com a intenção de fazer parte da alta cultura, da alta literatura, você quer ter uma conversa com o seu público, é um diálogo, é uma conversa de bar. Dane-se quem acha que é ruim, quem acha que é... Mas eu não estou procurando ganhar o jabuti com isso aqui. Não estou. Eu quero conversar. Eu quero tocar as pessoas. Eu quero fazer parte de um movimento. Me perdoe, mas também não é uma impossibilidade com o jabuti, ou é? Não. Assim, a única coisa que me incomoda hoje com o trabalho que eu faço é justamente essa caixinha que a sociedade brasileira tem com o artista. Se você começou escrevendo autoajuda, você não pode escrever mais nada. Eu tenho uma briga seríssima com a editora com isso, porque assim, eu quero escrever um romance. A editora, não, você tem que fazer o que já tá dando certo. Mas eu quero escrever um romance. Não, você tem que fazer o que tá dando certo. Aí vem uma pessoa e diz assim, não, mas você lembra daquele fulano, aquele escritor que veio da internet, aí quis escrever um romance, e o romance foi um fracasso. Mas foi um fracasso porque a editora não distribuiu. Sim. Não distribuiu porque sabia que vendia mais. Retrancado, já veio retrancado. Então, assim, às vezes você... assim, eu quero escrever um romance. Como eu vou escrever, se vai ser da forma... Serginho, eu tenho uma região que me deu regra e compasso para ser o que eu sou. Tudo que eu escrevo vem do Recôncavo, vem de Muritiba. Né? A minha formação literária é toda na minha Rua do Sertão lá, é o meu vizinho, é a cebola que minha mãe acabava lá na hora de fazer o feijão, que minha mãe mandava eu pedir a Dona Dinha, a Dona Isabel, a Edmeia, entendeu? Eu venho dali, o afeto que eu trago nos meus textos, que eu digo, que eu escrevo escrita afetiva, vem de onde eu nasci. Eu quero falar desse lugar, entendeu? Porque tá aqui, tá inconsciente nos textos, né? Mas eu quero retratar, eu quero contar essas histórias do que eu vivi na minha cidade. Eu vivi 30 anos no Recôncavo Baiano, tem histórias fantásticas para contar, né? Seja através de um personagem, seja através de uma história que eu ouvi a minha vida toda. Pseudônimo, você já pensou ou já fez algum e tal? A galera... Ou heterônimo, como no caso de Fernando Pessoa, que é uma das minhas grandes referências. Aí, mostra aí, será que dá para mostrar aí? Tem um tatuado aqui, Fernando Pessoa. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. E eu digo, essa tatuagem aqui é uma ligação que eu tenho com a Lene, a professora da FRB, porque a gente estava no grupo de jornalismo literário, falando de Pessoa quando surgiu essa possibilidade do grupo. E ali eu comecei a me interessar por Fernando Pessoa, que eu já conhecia alguns poemas, mas, por exemplo, eu não sabia ainda da vida dele, como ele dava vida aos personagens e como cada poema de determinado heterônimo tinha característica mesmo dos seus heterônimos. Me perdoe minha chatice, mas aí volta aquela questão do eu poético, né? Do eu lírico, né? Exatamente. Não sei, assim, de repente, eu tenho muita preocupação com isso, assim, que esse revisionismo... Porque o João Guimarães Rosa dizia que a filosofia é a miséria da literatura. Eu acho... E eu concordo plenamente, né? Eu acho, Serginho, que...
que você tem razão, eu também, por exemplo, uma vez eu estava assistindo uma mesa, não me recordo qual evento era, mas eu estava assistindo, era um evento online, até na pandemia, no finalzinho na pandemia não, que a gente ainda está, né, nas restrições. E aí alguém falou sobre isso e disse assim, mas como é que o Jorge Amado criaria a Gabriela, né? Como é que Jorge Amado criaria a Gabriela? Mas eu acho que a gente entra justamente nessa questão de que, poxa, eu acho que parte de cada um, da intenção de cada autor, olha, é inspiração. Eu quero falar sobre uma mulher que existiu em Muritiba, que conviveu comigo, e eu quero criar um texto para ela em primeira pessoa, porque eu acho importante que seja em primeira pessoa, porque faz parte da história, faz parte do contexto, né? Ou dizer assim, não, eu vou escrever assim, porque dá curtida, dá seguidor, dá relevância. Eu acho que aí que entra a diferença. Perfeito. Eu acho que não é ansiedade, viu? Eu acho que não é um processo não é um processo externo. Não é a pessoa que vai dizer não é o leitor que vai dizer. Eu acho que é um julgamento uma escolha do autor. Perfeito. Aí né? Uma escolha do autor. Aí eu vou respirar, tudo bem. Uma escolha do autor. Porque, veja, se você pensar que Machado de Assis escrevia também para folhetim. Sim. Né? E falando em folhetim, irremediavelmente a gente se lembra de Chico Buarque. Sim. Falando aí de uma perspectiva, entendeu? Você entra naquela coisa de Dona Canoa, que quando ouviu Atrás da Porta, ficou assim, foi um homem que escreveu isso aqui, um homem, não acredito, porque a sensibilidade com que ele escreveu aquele... Inclusive coloca em xeque muito não vou chamar de arquétipos ou de preconceitos até, onde a gente encaixota o que cada pessoa de cada lugar de fala pode... o homem, como você falou, o homem, quantos homens, quantas mulheres me pedem para escrever os votos? Sim, exatamente. Aí a gente ia partir de um princípio que os homens têm mais dificuldade. Exatamente. Não, eu acho justamente que quem delimita esse... Quem controla essa fronteira, eu acho que é o próprio escritor. Né? O próprio escritor. Porque se o escritor diz que aquilo é importante para a história que ele vai contar, eu acho que está tudo bem, eu acho que está tudo certo. Né? Se isso vai virar polêmica depois, aí já assim, o que acontece? Eu vou trazer até inclusive uma polêmica aqui, viu? Vou trazer agora uma polêmica aqui que tem a ver com isso, porque é o seguinte, nós temos aqui uma grande personalidade que já passou por aqui, que é a Bárbara Carini, que é uma menina que fez um trabalho fantástico. Estava agora na Flickr também. Pronto, que porra, né? Inclusive eu tenho um livro autografado dela que ela não me entregou ainda, porque a gente não conseguiu as agendas. Mas, somos fãs do trabalho dela. E ela fez um post justamente falando sobre de uma perspectiva extremamente revisionista em relação a Daniela Mercury. Isso causou, você viu isso? Causou uma comoção muito grande, porque ela estava questionando justamente o lugar de fala de Daniela Mercury em relação à questão da negritude. Né? E isso, mas houve muitas reflexões tentando, ou colocando, ou contrapondo a perspectiva dela, porque, como a Márcia Short falou aqui, peraí, a gente tem que conhecer a história de cada um, né? Eu acho assim que Daniela Mercury é realmente um artista que, dentro do contexto, porque o revisionismo é aquela história que volta àquela questão da filosofia miséria da literatura. O contexto no qual Daniela Mercury estava inserida como artista, como esteta, naquele momento histórico, ele precisa ser entendido na sua... Eu também acredito muito nisso. Você entendeu? Tipo assim... E aí muita gente... Tô falando que eu não falei nada. Eu só vi muita gente irrelevante que eu respeito, contrapondo também, dizer assim, mas peraí, a gente precisa também conhecer a história de cada um, né? E que acontece muito na rede social é aquilo que você falou. É um julgamento que é antes da gente conhecer a história da pessoa. Isso eu acho que é muito chato. Que é uma superficialidade e uma velocidade da sincronicidade que não permite que as pessoas, antes de pré-julgarem o seu trabalho, por exemplo, como você falou, coloca aqui se autoajuda. Sim. A gente precisa. E eu acho que o podcast, inclusive, é uma possibilidade fantástica que a sociedade pós-moderna tem da gente realmente conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas, perfeito. Porque quando a gente conhece de uma perspectiva acurada e apurada, né, a história e o lugar de fala de cada pessoa, a gente consegue entender, por exemplo, a importância de você relativizar, por exemplo, o revisionismo quando você fala de Jorge Amado e Gabriela. Sim.
Sim. Né? A gente precisa também fazer assim. Toda essa reflexão crítica que nós estamos fazendo, quando o Roger Scruton fala sobre as artes clássicas, numa perspectiva que facilmente seria encaixada, as caixinhas, né? Como, o cara é de direita. Né? Mas essa reflexão crítica que está se fazendo de forma sincrônica, ela também é necessária para a construção do conhecimento da sociedade pós-moderna. Eu acho que há uma ansiedade nesse tempo que a gente está vivendo. Eu sempre digo isso nos eventos, principalmente eventos. A gente faz muito evento com escritores do Brasil todo. E troca, né, experiências. Então você tem poetas, você tem galera da crônica, a galera dos contos, você tem Mônica Jordão, que começou a escrever um romance no Instagram, o romance virou livro. Né? Então todo dia, tal hora, ela postava um capítulo do romance no Instagram. Então, desculpe minha ansiedade, que era o que Machado de Assis fazia com a tecnologia da época, né? Exatamente. Não, o Instagram de Clarice Lispector era bater na porta dos livros para pedir para publicar os contos. Então, existe essa ansiedade, porque eu acho que a gente está nesse momento ainda de entender o tamanho e a força da ferramenta que a gente tem na mão. Então, tem muita gente bacana, inteligente, né? Que talvez, se não fosse a internet, se não fosse o Instagram, não tinha voz, né? Para poder falar o que pensa. E há essa ansiedade também das pessoas por exemplo, o cancelamento nada mais é do que a ansiedade da pessoa em cancelar, né? A ansiedade, negar que não, você tem que ir lá, você tem que... Você autoajuda. Tem que esquecer essa pessoa que falou a besteira, né? E aquela ansiedade em você bater, né? Porque tem gente que escreve que parece que se a pessoa estivesse na frente, matava. E o cancelamento é mais ou menos essa ansiedade. E eu acho que essa ansiedade um pouco... É preciso cuidado nessa... Eu escrevi uma coluna, um texto para o Correio, que viralizou muito, a própria atriz, inclusive, repostou, foi a Cláudia Hanna. Né? Você tem a Cláudia Hanna, que adota um cachorro. Ela adotou um cachorro antes da pandemia, aí veio a pandemia. Ela foi morar num lugar sozinha, isolada. Aí, segundo... ela não tinha condição de ficar com os cachorros naquela condição. Aí ela devolveu os cachorros, as pessoas cancelaram Cláudia Hanna. Porque adotou, porque... E aí ela foi, né, atacada, xingada na internet. Então, eu acho que, às vezes, há essa ansiedade. Essa ansiedade que acaba deixando a discussão fora do tom, né? Acho que exagera demais. E há reflexões, né? Exatamente. E às vezes há questionamentos que eu acho importantíssimo a gente, como Bahia, entender que nós temos duas figuras, artistas fantásticas, né? Que representam a música baiana, como você falou, na capital mais negra do Brasil. E Daniela é branca. Né? Em algum momento a gente falhou lá atrás, né? E eu acho que levantar isso agora, falar sobre isso é importante para que a gente não cometa esses erros, né? Eu assisti uma mesa de Margareth com o Zulu lá na Flica, e o Zulu lembrou muito bem que a Margareth foi uma das primeiras artistas no Brasil a se posicionar a favor de Lula, né? Quando ainda não se falava, acho que a Lula ainda estava preso, quando ainda não se falava em Lula ser candidata a nada, Margareth foi uma das primeiras. E por que hoje não se fala em Margareth, ministra da Cultura? Sim, é um questionamento interessante, sim. Se fala em Daniela. Por que não Margareth? Eu postei no Twitter isso hoje. Por que não Margareth, ministra da Cultura? Por que só se fala em Daniela? Né? Não, é um questionamento interessante. Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas que precisam ser ditas. Por mais que às vezes entenda o contexto, a gente olha para trás e a gente não falava sobre isso abertamente, né? A gente não falava sobre, né? Inclusive, eu acho que essa discussão é interessante porque ela revela aí uma coisa que me tocou quando você falou, que é a questão de que cargos políticos, cada vez mais, eles estão condicionados à condição de celebridade da pessoa, independente de ela ter uma competência específica para aquilo. Então, muitas vezes, em cargos de conhecimento específico, como a gente tem Fernando Guerreiro, por exemplo, à frente da Casa de Cultura, que é fundamental que um esteta daquele esteja à frente do processo, mais do que um burocrata. Exatamente. Eu entendo nesse sentido. Perfeito. E assim, trazendo um pouco a discussão para a rede social, eu acho interessante que a gente sente, debata, que a gente leia, né? Por exemplo, eu aprendo muito com Bárbara Carini. Sim, eu aprendo muito com Maíra Azevedo, com Tiamá, né? Com os questionamentos dela. Sim, perfeito. Aprendo muito com Carla Cotirene,
né? Então, são pessoas que estão ali na rede social e a gente como baiano mesmo, a gente precisa entender como a nossa sociedade funciona, porque se a gente quer mudar como sociedade, a gente não pode ficar só porque acha que é bonitinho, porque engaja. Hoje você ser de esquerda engaja. Né? Hoje você ser é fanservice. Engaja. Ser de esquerda engaja. É o hype, né? É hype você ser de esquerda, você postar foto com boné do MST. Mas é luta. A galera dos movimentos sociais vem lutando. E não começou a lutar na época de Bolsonaro, não. Esse pessoal lutou, inclusive, na época de Lula também. Na época dos governos de esquerda, esse pessoal lutou também. Né? Porque precisava pautar o tempo todo contra o mercado, contra o capital, precisava estar ali o tempo todo lembrando, nós estamos aqui, nós estamos do mesmo lado. Né? Não à toa que o governo Lula também, os bancos tiveram lucros na época do governo Lula. Né? Porque era preciso essa... a máquina girar, talvez. Não, e eu conversando ontem com uma amiga minha, que foi minha parceira de curadoria lá na Flica, junto com o Paulo Gabriel e com o Duca, Camila França, e ela disse uma coisa que me tocou bastante, que ela disse assim, uma coisa que a gente precisa, ela como mulher negra, ela dizendo, olha, é uma coisa que a gente cansa porque a gente precisa estar sempre debatendo, precisa sempre lembrando, precisa estar sempre falando, precisa estar sempre vigilante. E é cansativo. Né? Então, quando um texto desse vem, viraliza e fala, a gente entende as questões da época, né? Que não se discutia isso, que não se falava sobre isso, mas a gente precisa olhar para lá para entender o agora e para não errar lá na frente. Né? E, se possível, não errar agora. Né? Então, eu acho que a rede social vem para democratizar o acesso ao conteúdo, como eu falo sempre, democratiza o acesso, democratiza a produção de conteúdo e democratiza também a possibilidade de você refletir a sociedade que você está vivendo. Né? Para você entender e não sair por aí repetindo que racismo não existe. Sim, né? Claro. Que algumas pessoas ocupam alguns lugares na sociedade porque é talentosa e às vezes não é só talento. Né? Eu sei que, assim, na base daquilo que eu conheço hoje da sociedade brasileira, eu sei que se eu fosse negro, eu não estaria com 1 milhão de seguidores no Instagram ainda. Talvez fosse mais difícil chegar. Muito provavelmente seria. Entendeu? Muito provavelmente seria mais difícil. Então, assim, para entender a sociedade, então, assim, a partir de que momento eu preciso entender que essa luta também é minha? Porque eu tenho 2 filhos e eu preciso entregar uma sociedade melhor para esses meus filhos. A partir do momento que eu nasço, que a gente recebe o resultado de que meu filho seria um homem, eu sento com minha mulher, ela senta comigo e diz assim, a gente vai ter uma responsabilidade grande para não entregar mais um machista ao mundo, né? Isso depende muito da educação que a gente der ao nosso filho. A partir do momento também que a gente cria uma criança, uma mulher, para um mundo totalmente machista. Né? O medo que eu tenho da minha filha hoje sair sozinha, sair da escola dela para ir para um shopping que é do lado da escola, é o medo que talvez não teria se ela fosse homem. Né? Então são reflexões que eu acho que a gente precisa ter como sociedade. E aquilo que a gente falou um pouco no começo, que eu acho legal a gente frisar agora, que é exatamente o que você está falando, que é a gente trazer os homens para essa discussão. Exatamente, né? A gente precisa inserir. Eu vejo uma liderança indígena falando recentemente, não lembro agora o contexto, mas ela falando disso, né? Que no começo ela falava muito das mulheres indígenas para as mulheres indígenas. E hoje ela disse assim, não, hoje eu já quero falar para os homens que tiverem, quanto mais homens, melhor. Porque a gente precisa fazer com que esses companheiros entendam esse processo. Perfeito. E entra nesse questionamento do lugar de fala, né? Muitas vezes eu tive medo de falar de determinados assuntos, porque eu disse, não, eu não entendo, não é o meu lugar de falar sobre isso. Mas como é que a gente atrai, né, esses homens que estão aí fazendo besteira, fazendo bobagem, achando que está certo? Né? Como é que a gente atrai eles? É só porque de mulher para mulher é Marisa. Né? Mas assim, a gente precisa inserir os homens. A gente precisa trazer os homens para a discussão. Com certeza. Para mostrar que o machismo existe, é uma realidade, nós somos machistas. E eu lembro que a minha grande virada de chave, assim, entender, não, eu preciso entregar um outro Edgar à sociedade. Eu nem tinha Instagram ainda, mas eu lembro que minha filha estava em casa, ela sempre morou comigo.
E morávamos eu e minha mãe lá em Muritiba, com ela, e aí minha mãe pediu para ela lavar os pratos. Ô, Letícia, você ainda não lavou os pratos do almoço, não? Ave Maria, essa pia assim, quando você casar, seu marido vai jogar os pratos tudo na sua cabeça. Aí eu disse, meu Deus, eu não tô criando uma filha para lavar prato para ninguém, não. Né? Aí naquele momento eu disse assim, velho, eu preciso mudar um pouco, porque a sociedade como um todo é machista. Não é só o homem que é machista, a mulher é machista, todo mundo é machista. Ele precisa mudar isso. Você falou de um comentário da mãe que falou... Meu bode tá solto. A gente ouve isso, como isso é reproduzido também. A gente, como pai de menina, ouve disso direto. Quem tem suas cabritas que prenda, porque meu gado tá solto. Né? Meu bode tá solto. Meu bode tá solto. É aquela coisa de você... normalizar, né? Você normaliza, você acha engraçado quando fala isso, né? Você acha legitimar. Você legitima isso. E são coisas que a gente precisa estar vigilante o tempo inteiro também. Né? Não precisa ser mulher, não precisa ser negro, não precisa. Eu acho que a gente só precisa encarar essa humanidade que existe na gente, para a gente poder entender a dor do outro, né? Ter essa empatia de que a gente vive numa sociedade racista, machista, né? Uma sociedade que precisa de alguns revisionismos, talvez não de forma dura nem polêmica, mas um revisionismo que, como a gente discutiu aqui, velho, não que eu não preciso interferir na minha inspiração, mas eu preciso entender que se aquilo que eu estou escrevendo é para atrair seguidor e curtida no Instagram, eu estou sendo desonesto com a minha arte, estou sendo desonesto com a luta da mulher escritora. E eu não preciso ser desonesto com a mulher escritora, eu preciso confiar na minha arte, na minha inspiração. Eu preciso aqui escrever um texto agora, que o elírico é feminino, porque eu acho que isso vai dar tom à minha história. Podem até me cancelar. Mas não era para você fazer isso, porque... Não, mas dentro de mim, eu vou estar botando minha cabeça no travesseiro, eu vou estar dormindo tranquilo, porque eu sei que aquilo ali não foi com a intenção de estar ocupando o lugar de ninguém. Foi com a intenção para a construção da minha história, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que discutir esses... Só esse tema aí já dava uns 10 podcasts. Uns 10... Tem, Edgar, tem bastante interação aqui. Vamos valorizar algumas que a gente puder, Cabas? Pronto. Mesmo quando a autora faz múltiplas coisas, é enquadrada numa caixa, estereótipo. Não por acaso... Vai voltar. Não por acaso, Carolina Maria de Jesus nunca é lembrada como romancista, mas só pelo diário Favelada. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que quando eu saio dessa caixa do Instagram, por exemplo, porque ele coloca você como autor do Instagram, e aí eu digo assim, eu não sou autor do Instagram, eu uso o Instagram para divulgar minha literatura, né? minha escrita. O Instagram é só uma plataforma de divulgação. Não é, eu não escrevo para o Instagram. Eu uso o Instagram para me divulgar. É meu outdoor, é o meu Instagram. É simples assim. E um excelente outdoor. Então. Mas as pessoas dizem, autor de Instagram. Então, aí já ele coloca nessa caixa de que você está no Instagram. Autoajuda, aí coloca na caixa. E eu venho o tempo todo tentando sair. Eu tô colunista no jornal, fiz um programa de rádio, tô na agora Salvador FM. Na Salvador FM. Sim. Fiz a primeira temporada lá na Salvador FM, do Que História é Essa? Que eu usava essas histórias, levava um amigo psiquiatra para tá me ajudando para não falar besteira, porque eu sempre tive esse cuidado com quem me ouve, com quem me lê. E agora tô me colocando como agitador literário, porque eu acho que precisa. Eu preciso estar inserido no movimento. Eu acho que o mercado editorial é muito cruel com os escritores, né? Você escrever um livro e ter 8 ou 10% dos royalties daquilo que você escreveu, para mim, eu acho que é desmotivador para quem sonha em viver da escrita, né? Então, eu acho que é preciso revisar isso. Estou reunindo forças aí e nomes para a gente poder lutar por isso. Aí estou me colocando agora como agitador literário, fazendo feira literária, estando como curador, mesmo que alguns entortem a cara, né? Sou curador, um dos curadores de um evento como a Flica. Então, assim... Vai ter algum autor da alta cultura que vai dizer que você não tem lugar de fala para ser curador, né? Meu Deus, quem é, né? E assim, eu acho que tem sido uma experiência muito bacana, porque tudo que eu faço é pensando nas pessoas que... Isso sem bandeira política nenhuma, porque até o meu título eu tirei de Muritiba, porque eu não quero me envolver em política. Mas, assim, eu cresci numa cidade onde os jovens que tinham 16, 17, 18 anos não tinham perspectiva de fazer nada na vida, né?
Isso é muito cruel. Eu lembro que uma pessoa uma vez me disse assim, tomara que você termine a sua escola e vá trabalhar em Salvador e não fique aqui e não passe aqui na minha porta levando um pitbull na coleira. Como fulano. Aí começou a citar algumas pessoas que saíam da escola, faziam um cursinho, não passavam no vestibular, na época não tinha nem. E aí passava ali, levando o cachorro para passear, no final de tarde. E aquilo me tocou muito, porque talvez não fosse o caso daquelas pessoas, elas não queriam talvez estar ali. Mas eu acho que a cidade não proporcionava uma escolha para ela. Uhum. Então, quando eu digo assim, poxa, eu saí de um quartinho lá no meu interior e falei para 1 milhão de pessoas no Instagram, e hoje tenho 3 livros publicados, estou numa curadoria de uma feira tão importante para a minha região, que é o Recôncavo, ver as pessoas da minha cidade parando, indo para lá, para a Flica, porque eu estou ali para ver e vendo pessoas da minha cidade numa fila para autógrafo, numa fila para o lançamento do meu livro, e me dizer assim, eu com 30, 40, 45 anos, dizer nunca entrei numa livraria, é a primeira vez que estou entrando numa livraria. Então tudo que eu faço, todos os passos que eu dou é pensando nessas pessoas que estão lá, né? Ter essa referência, a referência viva para as crianças, para os jovens de Muritiba. E uma coisa que me tocou muito nessa Flica foi os pais que levavam os filhos para me ver, de lá da minha cidade, tá? De Muritiba. Eles diziam assim, meu filho quer muito lhe conhecer, e aí quer tirar uma foto com você, eu trouxe aqui. E eu não estava em mesa, eu era só o curador da Flica. Eu não estava em mesa. Sim. E aí me parava, tava até quebrando o protocolo, né? Exatamente. Vem aqui que meu filho aí... E aí eu lembro que tinha uma pessoa perto de mim, que fez assim, você tem noção da beleza que é isso? A criança vir para tirar foto com você, e aí você cai naquele lugar assim, velho... Em 2012, eu fui candidato a vereador em Muritiba e perdi a eleição. E eu lembro que eu chorei feito criança quando eu perdi aquela eleição. E eu não entendia que o meu propósito para Muritiba seria outro. Hoje eu acho que eu consigo ajudar mais Muritiba como escritor, no lugar que eu estou, do que como vereador, né? E ainda ouço, porque a política às vezes é muito cruel, né? E eu entendi isso no processo da eleição. Eu lembro que quando chegou nos últimos 15 dias... Eu entrei no carro, e respirei fundo e fiz assim, olha, eu não quero mais, não quero isso pra mim, não é meu sonho, não era meu sonho. Eu nunca sonhei em ser político. Eu estava muito perto do prefeito na época, né? E era assessor dele, próximo a ele, e ele identificou alguma coisa que ele disse assim, olha, eu acho que vale a pena você ser candidato e tal, e tal, e tal. Como eu já era muito novo, eu disse, bem, não vou chegar com 50 anos, olhar para trás e dizer, deveria ter sido, eu vou. E aí fui... Perdi por 50 votos, graças a Deus. Foi o melhor presente assim, que Deus me deu na vida depois dos meus filhos, foi ter me deixado livre para voar. E olhar para trás e ver todo esse processo de construção. E aí você perguntou da faculdade, né? Quando alguém pergunta assim, qual a sua formação? Eu digo, a minha vivência. A minha vivência naquele lugar ali, porque foram 30 anos vivendo em Muritiba, desses 30, 13 trabalhando com política na cidade, conhecendo a cidade, conhecendo o povo da cidade. E hoje, apesar de não ter título, não ter mandato, eu acho que eu consigo inspirar, né, as pessoas. Então, quando eu digo assim, eu sou agitador literário, eu quero fazer algo pelos escritores, pelos autores, e ter um projeto de lei na Câmara dos Deputados que limita as promoções em sites de livro, que isso ajuda a fomentar inclusive as livrarias. E eu digo, não, agora com a gente com esperança na cultura, o novo governo chegando aí, vamos juntar uns autores e vamos para Brasília brigar. É por Muritiba que eu estou fazendo isso. É por aqueles jovens, aquelas crianças que eu tô querendo, porque eu vi muitas mães, eu não tive amigos próximos, que não perdi amigos próximos para drogas. Eu perdi meu irmão, né? Meu irmão foi morto com 13 tiros. E vi pessoas, vizinhos, né? Se perdendo nas drogas. Vi amigos perdendo pessoas para as drogas. E quando acontece uma coisa dessa, você começa a questionar que tipo de sociedade é essa que não percebe o que está acontecendo, né? Que não percebe, porque tem uma música do Baiano que fala do invisível, né? Eu acho que o invisível é tudo isso. Sim, tudo isso é meio que a gente passa, a gente vai vivendo a nossa vida
E ali, morreu, acabou, morreu, enterrou, aí no outro dia a gente vai viver a nossa vida normalmente, aí depois morre outro, aí depois outro desaparece, aí depois você vê aquele menino ali passando, diz, tá vendo aquele menino ali que você viu pequenininho? Aquele menino tá, ninguém pode chegar perto agora porque tá assim, tá assado. E claro que eu falo da minha realidade micro, né? Porque eu morava numa cidade que tinha 30 mil habitantes, né? Vocês estão em Salvador, que isso deve ser de uma forma muito mais numerosa. E aí você começa a questionar, velho, mas será que é mesmo querer? Não, é falta é falta de futuro, é falta de perspectiva mesmo, é falta de olhar assim, velho, eu vou pra onde aqui? Né? Eu vou pra onde? Nós perdemos um político, mas ganhamos um grande influenciador e escritor, né? Que bom. Edgar, por força do tempo, a gente vai se encaixar naquela tipologia que é muito comum, graças a Deus, aqui no BaiaCast. Não vamos terminar, não. Vamos fazer uma pausa para a parte B. Que massa. Com certeza. Pode me chamar, que eu venho com muita... Você sabe do carinho que eu tenho pelo Adão, por você, pelas mensagens que você prega. Eu acho que o mundo precisa falar de afeto. Falar de sentimentos, seja na música, seja na literatura, seja na autoajuda, seja no Instagram, seja em qualquer lugar. Vamos ter que nos comprometer aqui a fazer uma música, gente. Fechado. E a gente nem chegou na parte da composição, né? Exatamente. Na parte B faremos. Muito obrigado, muita paz e muita luz e até amanhã. Vamos que vamos.